Trombose é o tema do São Lucas 24 horas de hoje. O cirurgião vascular Dr. Eduardo de Davi explica sobre as principais causas e tratamentos. No segundo bloco, vamos falar sobre câncer de mama com o cirurgião oncológico Dr. Leandro Acosta. O médico destaca a importância do diagnóstico precoce para o tratamento e qualidade de vida das pacientes. E o São Lucas 24 horas começa agora. Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. E hoje nós vamos falar sobre a trombose, uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa, mas que pode trazer grandes consequências quando não tratada e diagnosticada a tempo. Mas você sabe quais são os fatores que desencadeiam a trombose? Para explicar melhor sobre as causas, os sintomas, as formas de prevenção e também os tratamentos dessa condição, nós conversamos hoje com o cirurgião vascular, Dr. Eduardo de Davi. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente. Obrigado, é um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre trombose, um assunto tão importante dentro da cirurgia vascular. E eu gostaria que o doutor começasse explicando justamente pra gente, doutor, qual que é a definição da trombose, o que acontece quando um paciente tem uma trombose? A gente chama de trombose a formação de um coágulo sanguíneo dentro de um vaso. Certo. Esse vaso pode ser uma artéria ou pode ser uma veia. Artérias, para lembrar o pessoal que está em casa, são os vasos que levam sangue do coração para a periferia, né? Então são os vasos nutridores, né? Aquilo que quando a gente diz assim, como é que está o pulso? O que tu está palpando aqui? Tu está palpando uma artéria. Pulsa por quê? Porque é o sangue ejetado do coração. O coração bate e empurra sangue pelas artérias. Então o sangue vai até minha mão pelas artérias, vai até meu pé pelas artérias, alimenta os tecidos e é recolhido pelas veias. Veias são diferentes, veias não pulsam, né? Quando a gente vai no laboratório tirar sangue, a gente tira sangue de uma veia, não de uma artéria. Quer dizer, às vezes até é de uma artéria, mas na maioria das vezes é de uma veia. Então, esses vasos superficiais que aparecem no dorso da mão, isso é tudo veia, certo? Veia é um vaso de baixa pressão e de fluxo lento, porque a gente não tem um coração lá no pé para mandar o sangue de volta, né? Então as tromboses podem ser tanto em artérias quanto veias. Hoje a gente está aqui para falar das tromboses mais comuns, que são as tromboses venosas e não as arteriais, que é quando o sangue coagula dentro de uma veia, normalmente uma veia do membro inferior, né, que são as tromboses venosas mais comuns, com todas as consequências que vão advir desse fenômeno. E doutor, falando justamente sobre essa questão dos membros, então ela é mais comum de acontecer, então principalmente do quadril para baixo, ali das pernas, assim, que é pra gente deixar bem claro também pro pessoal. Mas ela pode acontecer em outras partes do corpo também, né? Só pra gente esclarecer Sim. que pode acontecer. Sim, pode acontecer em membro superior, né? Pode acontecer especialmente em pacientes hospitalizados, assim, que recebem aqueles catéteres para infusão de medicamento no pescoço e tal, pode pegar veia jugular, veia subclávia, né? Pode acontecer em veias renais, raros, mas pode acontecer. Então, trombose pode acontecer em qualquer vaso, né? E existe uma justificativa, uma causa delas acontecerem principalmente na parte inferior, então, doutor, ou não? Nos membros inferiores, o que acontece é o seguinte, olha só, lembra que eu falei que a gente não tem um coração Perfeito. lá no pé para bombear o sangue de volta? Isso. A gente também não tem na mão, certo? Olha como é fácil. Se eu tô aqui sentado e eu simplesmente ergo a minha mão assim, ó, eu já esvazio as veias do meu braço por gravidade em direção ao meu coração. Então, a drenagem venosa dos membros superiores é muito facilitada por uma questão gravitacional. Normalmente a gente está com os braços ao nível do peito. Perna não. Quando a gente está sentado numa cadeira, quando a gente está em pé, imagina a dificuldade que é do sangue lá do teu pé, da tua panturrilha, voltar. Além disso, é uma massa muito grande de sangue nos dois membros inferiores, né? Porque os membros inferiores, eles participam com um percentual muito grande da nossa massa corporal. Então é por essas razões que a gente está mais vulnerável, né? Eu costumo dizer que é o preço que a gente paga por ser bípede, né? Porque o quadrúpede, o animalzinho que anda de quatro, ele distribui a pressão venosa de maneira equilibrada entre membros anteriores, entre as patas da frente e as patas de trás. O ser humano não.
ele sobrecarrega o sistema venoso dos membros inferiores porque ele é bípede, ele anda de pé. Ele senta com as pernas para baixo, né? Então a gente sempre tem, a gente costuma ter no dia a dia uma situação de sangue parado nas pernas, a não ser quando a gente está se movimentando, né? É justamente, a gente já chega nesse assunto também, que essa falta de circulação também vai causar alguns probleminhas mais pra frente. E, doutor, falando sobre justamente as principais causas, então, da trombose venosa, para depois a gente chegar nos sintomas que ela vai apresentar nos pacientes. Então, existem diversas causas, né, que a gente ouve falar muitas vezes na mulher, principalmente, escuta falar muito sobre a questão do anticoncepcional, mas existem também diversos motivos e vai depender também da situação e até mesmo da faixa de idade desse paciente, certo? Fatores associados, né? É assim, ó. Quando a gente vai estudar na faculdade de medicina como é que os coágulos se formam, a gente estuda um conceito que foi criado por um patologista há muitos anos atrás, que chama-se Tríade de Virchow. A Tríade de Virchow diz o seguinte, que para um coágulo se formar dentro de um vaso, tem que ter 3 coisas. A primeira, lesão do endotélio. O que é lesão do endotélio? É lesão da camada interna do vaso. Isso acontece quando a gente sofre, por exemplo, um trauma, certo? Um trauma que pode ser um trauma cirúrgico, pode ser uma fratura, pode ser a punção de um vaso, trauma. A segunda é a hipercoagulabilidade, quer dizer, um sangue mais propenso a coagular. Quando que isso acontece? De novo, no trauma. Quando a gente se corta, o nosso sistema de coagulação é ativado para parar o sangramento. Quando a gente sofre uma cirurgia, que é um trauma, o nosso sistema de coagulação é ativado para parar o sangramento. Então são situações de hipercoagulabilidade. Certo. Quando um atleta exagera no uso de testosterona, por exemplo, e fica com a viscosidade do sangue aumentado, ele cria um estado de hipercoagulabilidade. O uso de hormônios estrogênios, em alguns casos, leva ao estado de hipercoagulabilidade. E o terceiro é o que a gente chama de estase sanguínea. O que é estase? É o sangue paradão, que não está circulando bem. Então, quando a gente está parado, de novo a história do coração nos pés. Quando eu estou aqui parado, sentado com as pernas para baixo, minhas veias estão cheias de sangue ali na panturrilha e o sangue está com uma preguiça danada de voltar. Se eu começar a caminhar e me movimentar, eu acabo com a estase. Então, toda situação que envolver esses itens torna a pessoa mais propensa a ter uma trombose. Já falei, cirurgias, e quanto maior a cirurgia, maior o risco. Outros estados de hipercoagulabilidade, a gestação, por exemplo, é um estado de hipercoagulabilidade, o uso de hormônios estrogênios, o uso de análogos da testosterona, algumas doenças de base genética que a gente chama de trombofilias, né? São pessoas que têm defeitos no sistema de coagulação, que muitas vezes são herdados geneticamente ou então adquiridos durante a vida. Situações de imobilização prolongada, a estase, né? Por exemplo, tu tá doente, tá com uma pneumonia grave, tua vovó tá com uma pneumonia grave, ela hospitaliza para tratar essa pneumonia. Onde é que ela fica no hospital? Numa cama. Fica ali 7 dias hospitalizada, ela não está se movimentando direito, está muito restrita, está propensa a ter trombose. Entendi. Você vai fazer uma viagem você resolveu que quer conhecer Dubai. Dubai é longe pra caramba, você vai pegar voos longos, né? Vai, sei lá, de São Paulo até Madrid, depois vai pegar outro voo de Madrid até lá. Entendi. Aí a passagem de classe executiva é muito cara, a gente vai de econômica, então você vai ali apertadinho no voo, sem mexer direito. É uma situação Que pode de acontecer. hipercoagulabilidade. Então, são inúmeras as situações que envolvem risco de trombose venosa profunda e, portanto, de embolia pulmonar, né? E, doutor, falando sobre a questão do paciente, então, o doutor bem colocou aqui, qualquer paciente que passe por uma dessas situações pode fazer uma trombose, então, tanto homem quanto mulher, mas ele acontece geralmente mais em um ou em outro, em uma faixa de idade também que é perceptível o aumento desses casos, doutor? Então assim, ó, a gente classifica o paciente de acordo com o risco dele sofrer ou não um evento tromboembólico venoso. Após os 40 anos de idade, esse risco aumenta mais.
Certo. Em obesos aumenta mais, em pacientes com mobilidade reduzida aumenta mais, pacientes que têm uma história familiar aumenta mais, pacientes que têm um câncer, neoplasias, né? São pacientes mais propensos. Então a gente vai classificar o risco, existem diferentes classificações onde a gente aplica uma série de achados na história clínica do paciente, soma uma pontuação e aí a gente te classifica, fala, ó, a Gabriela é uma paciente que tem um risco intermediário de trombose, para fazer, por exemplo, a cirurgia plástica que ela quer fazer. A Gabriela quer fazer uma cirurgia de prótese mamária. Qual é o risco da Gabriela sofrer um evento tromboembólico venoso durante ou após essa cirurgia, né, no período perioperatório? A gente vai lá, quantifica e orienta, né, quais são as formas de reduzir esse risco. Que bacana. E doutor, falando também justamente sobre essa questão ainda do paciente, quais são os principais sinais, sintomas que aparecem então, ou muitas vezes não aparecem com a trombose? É visível também? Esse paciente já consegue identificar muitas vezes em casa, ou como o doutor disse, né, uma viagem de avião por muito tempo? Como que é feito também essa primeira identificação para então buscar um serviço de médico e uma orientação maior? Então, assim, normalmente existe um desses fatores desencadeantes que eu falei. Isso. Né? Uhum. Normalmente. Claro que existem tromboses que acontecem sem fator identificável, mas isso não é muito comum. O mais comum é o paciente ter passado por uma cirurgia, fez uma cirurgia de joelho, ou começou a tomar pílula faz 3 semanas, entendeu? Certo. O que ele vai sentir? Falando em trombose venosa dos membros inferiores, que é de longe a mais comum. O primeiro sintoma, e o mais importante, é o edema, o aumento do volume, o inchaço na perna. Que é um inchaço mais muscular. Então ele normalmente sente que a panturrilha ficou mais dura, mais pesada. Nem sempre o paciente tem dor, né? As pessoas têm o hábito de achar que trombose significa dor. Isso não é verdade na trombose venosa. Às vezes, em tromboses venosas menores, o paciente, a dor não é um sintoma importante, mas sim o inchaço. E aí assim, né, Gabriela? As tromboses venosas normalmente começam na panturrilha, abaixo do joelho, em veias pequenininhas. Se elas ficarem por ali, o sintoma pode ser muito sutil e pode até passar despercebido. O paciente pode não valorizar, ele sentiu uma dor muscular leve e deixar passar. Essas tromboses são tromboses benignas que raramente complicam. Certo. Conforme esse trombo vai subindo em direção à virilha, o sintoma vai ficando mais exuberante. Então, quanto mais próximo da virilha, da pelve, é a trombose venosa, mais sintoma o paciente vai ter. Podendo chegar a situações graves, onde o membro fica todo inchado, todo grandão, coxa, panturrilha, pé e arroxeado, violáceo, com uma cor mais azuladona, sabe? Aí, invariavelmente, o paciente vai procurar atendimento porque é uma situação mais dramática, né? E, doutor, existe um tempo que geralmente, por exemplo, isso pode acontecer, desse trombo ir gradualmente subindo, então o paciente sentiu esse primeiro desconforto, não levou muitas vezes a sério, e posteriormente ele foi aumentando, tem uma estimativa de tempo que geralmente acontece, então demora 24, 48 horas, ou é muito individual de cada paciente, doutor? As tromboses menores, né, restritas à panturrilha e tal, como eu disse, elas têm uma sintomatologia mais leve e isso às vezes atrasa um pouco o diagnóstico, né? Às vezes o paciente leva até 1 semana para chegar no médico. Ele fala, eu percebo que essa minha perna está meio diferente, já faz uns 5, 6 dias e tal. Quando a trombose é alta, aí o paciente procura rápido. Que é bem visível mesmo, né? É bem visível, às vezes em 24 horas o paciente, 24, 36 horas o paciente já está bastante sintomático e aí ele acaba indo para o pronto-socorro, né, procurando o atendimento médico. E doutor, falando sobre, acho que esse é um ponto muito importante da gente falar justamente sobre as complicações, o que acontece se esse paciente não trata devidamente essa trombose, ou um paciente que teve uma trombose uma vez, ele pode ter novamente. Explica um pouquinho pra gente também sobre esses riscos justamente dessa situação que pode acontecer com o paciente, então. Eu vou sugerir que antes de falar do tratamento, que é o que você está me perguntando, a gente fale um pouco da importância disso do ponto de vista epidemiológico. Perfeito.
Então eu quero te dizer o seguinte, que aqui no Brasil, a gente tem uma incidência anual de 1 a 2 casos de trombose venosa e ou embolia pulmonar para cada 1.000 habitantes. Então, a gente está falando de mais de 200 mil casos ano no nosso país de eventos tromboembólicos venosos. 10% das mortes hospitalares são causadas por embolia pulmonar. 10%. Claro que muitas dessas mortes por embolia são subdiagnosticadas, porque às vezes o paciente evolui para óbito e a gente nem sabe o que foi que aconteceu. E para fazer o diagnóstico preciso, seria necessária uma autópsia para ir lá olhar nas artérias pulmonares e achar se foi de fato uma embolia. Mas a gente presume que até 10%. E em pacientes jovens, hospitalizados, a embolia pulmonar é a principal causa de morte súbita. Que é aquele paciente assim, poxa, fulano estava internado, fez uma cirurgiazinha lá e tal, e de um dia para o outro teve uma parada cardíaca. Certo. A principal causa desse tipo de fenômeno em jovens é a embolia pulmonar. Quer dizer, a embolia pulmonar é a principal complicação da trombose. Lembra que eu expliquei, né? O coágulo se solta, vai parar no pulmão. Embolia pulmonar, se não for diagnosticada e tratada, tem uma taxa de mortalidade que pode chegar a 30%, o que é muito alto em medicina. Quer dizer, nós estamos falando de uma doença que de cada 10 pacientes pode matar 3, levar ao óbito 3. É uma taxa de mortalidade muito alta numa doença aguda, sem tratamento. Quando você trata, você joga isso lá para baixo. A taxa de mortalidade cai para a faixa de 2 até 8%. Uhum. Então, daí a importância epidemiológica. Nós estamos falando da embolia pulmonar, que é uma complicação na fase aguda da trombose, principalmente nas primeiras 2 semanas. O paciente teve a trombose hoje, o trombo está molengão. É fácil dele se deslocar. E é por isso que na fase inicial ele precisa do diagnóstico e do início do tratamento com drogas anticoagulantes para estabilizar a trombose e impedir a embolia pulmonar. A longo prazo, existe um outro problema relacionado à trombose venosa, que a gente chama de síndrome pós-trombótica, que são sequelas no membro inferior que ocorrem em pacientes que tiveram trombose no passado. Quanto mais alta for a trombose, quanto mais perto da virilha for a trombose, maior a chance da pessoa desenvolver essas sequelas, que a gente chama de síndrome pós-trombótica. O que são essas sequelas? Pernas cronicamente inchadas, maiores, com varizes secundárias, varizes que foram surgindo com o passar do tempo naquela perna da trombose, escurecimento da pele na região do tornozelo e, por fim, o grau mais avançado da síndrome pós-trombótica são as feridas, as úlceras que se formam especialmente na região do tornozelo, na parte interna assim, do tornozelo, em pacientes que tiveram trombose venosa no passado. Então, essas são as principais, digamos assim, consequências da trombose venosa. Uma a curto prazo, que é a embolia pulmonar, e outra a longo prazo, que é a síndrome pós-trombótica. E o doutor comentou anteriormente sobre a questão do anticoagulante como uma forma de tratamento, mas existem outras também, doutor? Qual que é o manejo, então, desse paciente? Se é um paciente que fez uma cirurgia e ainda está em ambiente hospitalar, vocês têm um tipo de procedimento? Se é um paciente, então, que veio de casa com essa trombose, esse começo ali de uma situação mais inicial, quais seriam as opções e o que é feito em cada caso? São procedimentos cirúrgicos ou somente medicamentoso? Explica um pouquinho pra gente. Então vamos dividir entre prevenção e tratamento. Perfeito. Tá? Porque o segredo está na prevenção. Olha só, essa é a chave da... É a chave. Então assim, toda situação que envolva risco aumentado de trombose venosa e embolia pulmonar, a gente tem que se antecipar. Como que a gente reduz as chances de um indivíduo sofrer um tromboembolismo venoso? A gente reduz as chances usando medicação para prevenção. Essa medicação são anticoagulantes. Aí você diz assim, poxa, mas ele vai ser operado, como que ele vai usar um anticoagulante? Aí o médico vai cortar, não vai parar de sangrar? Não, a gente usa o anticoagulante numa dose menor, numa dose preventiva, não numa dose plena. Certo. Ele vai coagular.
entende? Mas a gente vai usar numa dose segura. Em cirurgias grandes, isso é iniciado logo depois da cirurgia, entendeu? Entendi. Então, medicação, especialmente em pacientes hospitalizados. Segundo ponto, movimentação precoce dos membros inferiores. Mobilização precoce. Tirar o paciente o quanto antes da cama. Se ele não puder sair da cama, movimentar as pernas mesmo deitado. Fazer os movimentos de panturrilha, de dorsiflexão do pé. Ou com a ajuda de um fisioterapeuta. Ah, uma vez por dia? Não, sempre que lembrar. Entendeu? A gente fala para os pacientes, ó, olhou para o pé, começa a mexer, bombeia. Isso é válido também para quem está fazendo viagem de avião para Dubai, tá? Isso, justamente. Fazer movimentação, levantar, caminhar no corredor do avião, isso é super importante. Terceiro ponto, a compressão elástica. Quando a gente usa um dispositivo de compressão elástica, como uma meia elástica, ela ordenha as nossas veias, não deixa o sangue ficar paradão lá embaixo. Empurra o sangue para cima. Então, os dispositivos de compressão elástica são formas eficientes de prevenção. Movimento, meia elástica e medicação anticoagulante. Prevenção, beleza? Certo. Mas daí deu a trombose. O paciente está com uma trombose venosa, nós temos que tratar. A base do tratamento não é cirúrgica. A base do tratamento é medicamentosa. A gente vai dar anticoagulante também. O anticoagulante dessa vez vai ser usado numa dose maior, numa dose plena. Certo. Qual é o objetivo de usar anticoagulante na trombose venosa profunda e na embolia pulmonar? Não é desmanchar coágulo. O anticoagulante não desmancha Essa era coágulo. uma dúvida que eu justamente ia perguntar para o doutor. Ele não desmancha. O anticoagulante, ele bloqueia o processo trombótico. Quer dizer, ele faz o trombo parar de crescer. Dando tempo para que o nosso próprio organismo dê conta de desmanchar aquele coágulo. Por quê? A fibrinólise, o ato de desmanchar coágulos, é inerente ao nosso sistema circulatório. É uma forma de proteção que nós temos, entendeu? Entendi. Então, o nosso corpo tem um sistema de coagulação que trabalha tanto na formação de coágulos, quando a gente se machuca, para que a gente não morra sangrando, e trabalha também na absorção desses coágulos quando eles não são mais necessários. Então, a base do tratamento é a anticoagulação. Para o controle do sintoma, Gabriele, para diminuir o inchaço da perna, aí se usa uma meia elástica, um dispositivo de compressão. Né? Entendi. Então, essa é a base. Existem situações onde a trombose é muito extensa, pegando vasos aqui da pelve, especialmente em pacientes jovens. Vamos voltar para você. Você que foi lá fazer sua cirurgia plástica e teve uma trombose venosa extensa, porque você tinha uma trombofilia que passou despercebida, que não se sabia. Aí a Gabriele está com uma enorme trombose venosa, a perna dela está enorme. Aí eu olho para a Gabriele e penso assim, poxa vida, a Gabriele é uma moça jovem, tem uma longa expectativa de vida. Será que eu vou dar só anticoagulante para ela e torcer para essas veias se recanalizarem e ficarem normais? Ou vale a pena eu ir lá e acelerar, dar uma mão para o organismo para desentupir essas veias logo, para tentar evitar que ela tenha problemas de úlcera, ferida na perna daqui 10, 15 anos? Lembra que a gente falou sobre isso, né? Isso. Então, em casos particulares, vale a pena intervir. Daí a gente vai intervir não por cirurgia aberta, a gente faz isso por cateterismo. Né? É o mesmo método utilizado Isso, na a gente entra com intervencionista. dispositivos que vão aspirar coágulos ou medicações intratrombo que vão desmanchar esses trombos ou a associação deles, para a gente tentar recanalizar logo e evitar sequela futura. Isso também é válido para embolia pulmonar, viu? Que era essa outra dúvida, porque no caso da trombose, então é esse tipo de tratamento, e para embolia também é utilizado anticoagulante, mas tem esses casos que é feito, mas também são indicações específicas, doutor? Muito específicas, certo. A embolia pulmonar é assim, o tratamento padrão é anticoagulante. Certo. Porque você pode ter uma embolia pulmonar pequena que curse com um quadro de tosse, por exemplo. Uma tosse que não está deixando você em paz, e aí você vai investigar a causa da tosse e descobre que você teve uma pequena embolia pulmonar. Você vai tomar anticoagulante. Agora, se você tiver uma embolia pulmonar maciça, muito grande, que pode até te levar ao óbito, isso pode comprometer a função do teu coração. Porque o coração trabalha
em conjunto com a circulação pulmonar. E quando você entope demais a circulação pulmonar, você sobrecarrega o coração. Afeta todo o conjunto. E isso pode levar o paciente ao óbito, né? Também. E aí, em casos dramáticos, se justifica a gente também, por cateterismo, ir lá na artéria pulmonar e tentar desobstruir para aliviar a sobrecarga sobre o coração, aumentando a chance para que esse paciente sobreviva, né? E doutor, o uso desse anticoagulante, ele vai ser temporário ou esse paciente que teve uma trombose, ele vai ter que usar o anticoagulante para o resto da vida? Acho que essa é uma dúvida também muito comum que o paciente... Ótima pergunta. Na verdade, depende. Depende do quê? Primeiro, da extensão da trombose. Se ela é uma trombose que pegou só veias pequenininhas da panturrilha, se pegou coxa, se pegou pelve. Certo. O segundo ponto, se o fator causal foi identificado. Por exemplo, o paciente teve uma trombose venosa secundária à retirada do útero. Foi lá e fez uma esterectomia, estava com câncer, teve que tirar o útero, que aliás é uma cirurgia quando as cirurgias pélvicas oncológicas têm uma taxa de tromboembolismo venoso muito alta. A pergunta que o paciente faz, doutor, vou ter que tomar um anticoagulante agora por quanto tempo? Se a causa foi neoplasia, foi câncer, enquanto houver indício de câncer, você vai tomar anticoagulante, entendeu? Certo. Junto com o tratamento do... Agora, por exemplo, uma trombose relacionada a uma cirurgia de prótese de joelho, que também é uma cirurgia com alto índice, né? Quando não é feita a prevenção adequada. Vai tratar por 4 a 6 meses, voltou a caminhar direitinho, tá tudo certo, pode parar o anticoagulante. Entendi. Então vai depender muito do... Muito, São vários fatores levados em consideração. E tem, inclusive, pacientes com tromboses venosas extensas em que você não pode usar anticoagulante por alguma razão, por risco de sangramento. Por exemplo, o paciente fez uma cirurgia para um tumor cerebral e no pós-operatório se descobriu, pós-operatório imediato, uma trombose venosa extensa do membro inferior. E você não pode dar anticoagulante ainda naquela fase porque pode sangrar a cabeça. Então, nesses casos, a tua preocupação vai ser assim, bom, deixa a trombose quieta aí, vamos diminuir a chance do paciente sofrer uma embolia pulmonar. Entendi. Aí, por cateterismo, a gente coloca a gente chama isso de filtro de veia cava, um filtro na veia que leva o sangue das pernas para o coração e deixa esse filtro ali como uma medida profilática, preventiva, para que ele não sofra uma embolia pulmonar. Assim que ele puder iniciar a anticoagulação, a gente vai iniciar. E o doutor comentou sobre a tríade, né? Os 3 fatores ali também. Isso. Então são, de certa forma, preventivas também no sentido de da população se prevenir para uma situação de que não tenha, digamos assim, no caso de cirurgias e traumas, justificável, digamos assim, mas de modo geral, com o estilo de vida, então, a própria circulação mesmo, caminhar, o fazer exercício também auxilia no não ter uma trombose futura, doutora? A gente pode falar sobre essa forma também de prevenção de modo mais geral, além do tratamento, então, quando, no caso do paciente cirúrgico, no paciente que tem também essas predisposições? Sim, é assim, no dia a dia, não faz nenhum sentido você ficar tomando anticoagulante para prevenção. Justamente. Né? Então, se você está preocupado com isso, você tem que se preocupar. Veja bem, Gabriela, todo mundo sabe o que tem que fazer para ter um estilo de vida saudável. Perfeito, não é? E a gente fala toda terça-feira nesse São Lucas 24 horas. Sabe disso, né? Então, assim, se você pratica atividade física regularmente, se alimenta direito, e não se aventura em tratamentos sem embasamento teórico claro, como a gente tem visto muito hoje em dia, volta e meia aparece no consultório alguma mulher jovem com uma trombose venosa na perna, do nada uma mulher já está na meia-idade, que não deveria ter aquilo mais, porque não está grávida, aí você vai investigar, eu estou usando testosterona, porque para dar um up, para me sentir mais forte, melhor, entendeu? Então as pessoas, e esse é um alerta que eu faço aqui para a população que está nos assistindo, para sempre se darem o direito de duvidar das coisas, né? Então, assim, hoje as pessoas são
sobrecarregadas de informação por causa da internet, né? E às vezes vale mais o que uma pessoa no Instagram, um influencer falou, do que... Então, assim, converse direitinho com o seu médico, de preferência. Quando a gente fala médico, a gente também não pode... assim como tem cozinheiro de tudo quanto é tipo, tem médico de tudo quanto é tipo também, né? Então, assim, tomem cuidado. Questionem bastante. Posso usar isso mesmo, doutor? Quais são os possíveis efeitos colaterais? A gente tem visto muita coisa, né? É o tal do chip da beleza, são as injeções. Então, assim, cuidado, porque não há almoço grátis, entendeu? Justamente. Não há almoço grátis. A pessoa se expõe, às vezes, na busca de uma melhor estética e acaba negligenciando situações de cuidado que vão levar a complicações que podem ser muito sérias, né? E tá cheio de história assim por aí. E a gente tem que é justamente esse alerta que eu encerro nossa entrevista de hoje, doutor. Esse é um assunto muito importante que vale esse alerta e eu acho que foi muito bem colocado isso que o doutor falou sobre buscar especialistas, buscar médicos comprometidos de fato com a saúde desse paciente. E essa questão da comunicação hoje é fundamental, né? Essa troca de confiança de fato com o médico e o paciente, de perguntar e questionar. Hoje cada vez mais a gente vem visto muito disso, né? De informação a torto direito, como diz o outro, né? Mas buscar, então, referências e lugares que são confiáveis, com equipes, e também fazer todo esse acompanhamento com os seus médicos de confiança, o médico da família, o ginecologista da mulher, o urologista, muitas vezes também, né, doutor? Para ter essa prevenção a longo prazo e acompanhamento desse histórico, certo? Exato. A internet deu oportunidade da gente receber um monte de informação, tanto boas quanto ruins. É uma ferramenta formidável, né? Agora com a inteligência artificial, com os diferentes chats que tem aí, mas assim, tem que usar com inteligência, sabe? E se a pessoa não se sentir segura para esclarecer uma dúvida, pergunte para um médico de confiança, né? Ou peça ajuda para alguém que tenha um embasamento teórico melhor para ajudar a entender, a compreender aquilo. Para não se colocar em roubada, para não se colocar em fria, né? Que a nossa saúde é o bem mais precioso que a gente tem que cuidar também. Verdade, e a gente valoriza ela bastante, principalmente quando a gente a perde. Justamente. Doutor, muito obrigada pela participação. Sempre fica o convite para vir mais vezes. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o câncer de mama. Não saia daí. São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil e no mundo. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, estima-se que somente em 2025 mais de 73 mil novos casos serão registrados no país. Mas apesar dos números expressivos, os avanços na medicina e o diagnóstico precoce têm aumentado significativamente as chances de cura e a qualidade de vida das pacientes. E para falar sobre esse tema tão importante, nós recebemos hoje o cirurgião oncológico, Dr. Leandro Acosta. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente ao São Lucas 24 horas. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com você, dentro dessa estrutura maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre essa temática que é tão importante, doutor, que é o câncer de mama, e nós tivemos aí o Outubro Rosa, campanha tão importante também. E doutor, dados do INCA de 2025 estima que mais de 73 mil mulheres terão esse diagnóstico de câncer de mama em 2025 e é um número muito expressivo, doutor. Dado que nós temos tantas campanhas, é falado tanto sobre isso. Eu queria que o doutor começasse explicando se existe uma justificativa para que, ainda que se fale muito sobre esse tipo de câncer, nós tenhamos um número tão grande de pacientes com esse diagnóstico. É verdade, né? O câncer de mama, ele tem uma incidência muito alta, né? Ele é o tumor mais comum na mulher, né? E é o que mais mata a mulher, né? Por mais que a gente faça bastante campanha, divulgue o tema, fale do tema, a gente não tem capacidade de diminuir essa incidência. O que a gente consegue é mudando alguns estilos de vida e algumas condições e hábitos de vida, fazer com que alguns tumores não ocorram. Mas a grande maioria dos tumores de mama, eles vão aparecer
mesmo mudando o estilo de vida, mesmo mudando os hábitos e condições gerais. O que a gente quer nesse mês de outubro é a conscientização do rastreio e do diagnóstico precoce. Que é o que vai fazer diferença no tratamento dessa paciente, né, doutor? Que vai fazer diferença num todo depois. Mas, e justamente, doutor, um outro dado que foi levantado também é uma maior incidência no sul e sudeste. Tem uma justificativa também do porquê isso acontecer, principalmente nas pacientes dessas regiões, doutor? Quando você fala de dados, né, a gente estava falando ali, ó, a incidência é de quase 73 mil, 74 mil só nesse ano de 2025. Dessas, em torno de 20 mil mulheres vão morrer do câncer de mama, né? Provavelmente por um diagnóstico mais tardio. E para a gente ter uma noção, a cada 100 mil habitantes, a taxa de diagnóstico de câncer de mama, de incidência, gira em torno de 66. Então, se a gente pegar a população de Cascavel, nós vamos ter aí quase 500 mil habitantes, então a gente vai ter quase 300, 400 casos de câncer de mama por ano. É bastante. A região sul e sudeste, ela se comporta muito como países desenvolvidos, em que a gente tem mais sedentarismo, mais obesidade, mais consumo de alimentos enlatados e embutidos. Tudo isso influencia na incidência do câncer de mama. Não só do câncer de mama, né, doutora? A gente percebe isso também em outros tipos de câncer, mas o câncer de mama também acaba acontecendo. E falando justamente sobre a questão dos fatores de risco. Nós temos, então, os modificáveis e os não modificáveis. Doutor, poderia comentar um pouquinho sobre eles também? Tem ali na questão da genética. Explica um pouco para nós, doutor. Tá bom. Realmente, existem algumas coisas que a gente não modifica, né? Eu sempre falo isso para meus pacientes. Tem duas coisas que a gente não consegue modificar. Um é nossa hereditariedade, o nosso DNA, né? Então, quando a gente é formado embrião, a gente recebe uma parte do gene do pai e da mãe, e isso vai nos formar. Essa questão genética, se eu herdei alguns genes falhos, ou alguma genética ruim, isso eu não consigo ainda modificar. E outro é o envelhecimento. Então, a nossa herança genética e o nosso envelhecimento, isso não tem como a gente modificar. Nós vamos envelhecer, com saúde ou não, mas vamos envelhecer, e essas células nossas mais velhas estão propícias a desenvolver tumores. Isso a gente não modifica. Por outro lado, a gente tem que pesar a balança de coisas que a gente consegue modificar, que são estilo de vida, como atividade física periódica, diária, de pelo menos 30 a 40 minutos, evitar consumo de comidas industrializadas, enlatadas, embutidas em excesso, não fumar, então cessar o tabagismo, ter ingesta de álcool mínima possível, né? Boas noites de sono, evitar estresse excessivo. Então, quer dizer, a gente tem que pesar. Se a nossa genética é ruim, porque eu tenho uma história familiar muito forte, muito pesada, eu vou ter que pesar o outro lado da balança. Então, eu vou ter que mudar o meu estilo de vida, praticar atividade física, me alimentar melhor, evitar estresse, não beber e não fumar, para que essa balança não desequilibre para o lado ruim. Também, né? E, doutor, falando sobre o câncer em si, a gente sempre percebe que há uma faixa etária acima ali dos 50, 45, 50 anos. No câncer de mama também, essa faixa de mulheres, ela pode acontecer em mulheres mais novas, mas geralmente tem essa idade. O doutor poderia comentar também sobre essa questão de quando é que se deve tomar ainda mais cuidado e fazer os exames de prevenção? Sim. Então, o Outubro Rosa, ele veio para a gente buscar orientar as pacientes a fazerem o rastreamento precoce do tumor do câncer de mama, né? A incidência do câncer de mama, ele é maior acima dos 45, 50 anos, até perto dos 60 anos. Mas a gente tem visto muitos casos de mulheres cada vez mais novas, principalmente abaixo dos 40, 45 anos. O rastreamento, ele deve iniciar acima dos 40 anos, com uma mamografia acima de 40 anos. A mamografia é o carro-chefe, é o exame-chefe de rastreamento de câncer de mama. Em alguns casos, a gente pode associar outros exames de imagens, como ultrassonografia, principalmente para mulheres que são muito novas, para mulheres que têm a mama muito densa, com muita glândula, né? E também a ressonância acaba auxiliando nesses casos, de história familiar muito forte, mulheres que têm próteses mamárias, que os exames são difíceis de ser avaliados, né? E quando gera alguma dúvida, então a ressonância pode ajudar. Mas o ideal é que comece a realizar a mamografia acima dos 40 anos. E é por isso que a importância de um acompanhamento com o ginecologista, com o médico da família, desde cedo, né, doutor? Ter um médico de confiança para ter esse acompanhamento. O doutor comentou sobre a questão do histórico familiar. Quais são as pessoas dessa família que a gente deve considerar? Então, é mãe, é avó, é tia, irmã? Como que funciona também nessa base para ter
aquele alerta de quando essa mulher deve buscar, doutor? Sim, é sempre importante que a história familiar, ela é mais incidente e ela causa mais tumores quando a história familiar é muito próxima. Então a gente fala que parentes de primeiro grau. O que são primeiro grau? Irmãos, filhos, pai e mãe. Então quando você tem essa história familiar em parentes de primeiro grau, você deve se preocupar mais, ficar mais atento. Então a gente pede até que para mulheres que tiveram parentes de primeiro grau, seja mãe, irmãs, que comece o rastreamento do câncer de mama 5 anos mais cedo do que a parente de primeiro grau. Então, se a minha irmã teve um tumor com 40, eu vou começar a rastrear com 35. Se ela teve com 45, eu vou começar com 40. Porque essa história positiva e forte familiar pode ser um indício de que eu tenho alguma alteração genética que predispõe ao tumor. E, doutor, falando sobre um outro ponto curioso que o doutor comentou sobre os exames, né, que a mamografia ainda é o principal, e o doutor comentou sobre pacientes que têm prótese, e hoje a gente vê também muito disso, né, essa questão estética presente nas mulheres, então o uso de silicone e essas questões. Então, existe sim exames que são complementares e que auxiliam, porque também tem essa dúvida. Eu posso fazer a mamografia ou não? Tem alguma dificuldade no diagnóstico dessas pacientes por conta de fato da prótese? O autoexame, ele é igual para elas de uma paciente que não tem ou é um pouquinho diferente? Tá, então vamos começar. O autoexame é um exame em que a mulher se olha no espelho e se palpa e se conhece. O autoexame não deve começar com 35, 40 anos. O autoexame deve começar com 15, 16, 18, 20, né? A mulher tem que se conhecer. Esse é o primeiro sinal. Ela se conhecendo, ela vai saber se alguma coisa fugiu da normalidade dela, e isso pode ser um sinal de alerta para ela procurar um médico, um ginecologista, um oncologista, um mastologista, a fazer um exame direcionado. Né? Certo. Você colocar prótese mamária não aumentou o risco de câncer de mama. Isso era um medo que as mulheres tinham. Outro mito que nós temos que esclarecer. Então, prótese de mama vai aumentar o risco de câncer mamário? Não, a prótese mamária não aumentou o risco de câncer de mama. O que pode acontecer é que a prótese pode atrapalhar o diagnóstico precoce de alguns exames, né? Então, às vezes, na mamografia, é mais difícil você comprimir o tecido mamário quando você tem uma prótese, né? Então, isso pode deixar passar uma parte do tecido mamário fora do exame. Então, a ressonância é um exame que ajudou muito as mulheres que têm prótese mamária, porque a gente consegue olhar tanto acima da prótese, a prótese e abaixo da prótese. Então é bem importante destacar que essas pacientes também devem fazer esse acompanhamento, também não estão isentas a não ter, mas também não terão mais por conta da prótese, né, doutora? É importante a gente falar. E falando sobre essa questão do diagnóstico, dos sinais, doutor, então, alguns sinais serão visíveis nesse autoexame, alguns sinais não, sintomas. Quais são os principais quando a gente fala sobre câncer de mama, doutor? Quando a gente fala do autoexame, né, é que a mulher vai se olhar no espelho e vai se palpar e vai se examinar, é importante que, assim, seja orientado. O autoexame, o melhor momento para ser realizado é 1 semana a 10 dias após a menstruação. Porque o período menstrual, a mama sofre algumas influências hormonais e tem algumas alterações. Então é um período ruim dela ser examinada. 7 a 10 dias após o fluxo menstrual é quando a mama já não tem mais tanta influência hormonal. Os principais sinais e sintomas que a mulher tem que ter são alterações visuais e às vezes algumas alterações táteis. Então, olhar se realmente a mama não está mais vermelha do que o normal, se ela não está tendo um abaulamento que não era normal, se ela não teve uma retração da areola e do mamilo que não existia, se na palpação ela não percebeu nenhuma área mais endurecida, um carocinho que não existia, uma íngua debaixo do braço que não existia. Então, esses são sinais de alerta que vão levar a mulher a procurar assistência médica. Certo. E falando também sobre essa questão dos sintomas, doutor, eles serão diferentes, por exemplo, de um câncer ainda no estágio inicial, um câncer mais avançado, até porque tem outros sintomas que o próprio organismo vai dar, além dessa questão física também da mama, doutor? O diagnóstico precoce, na grande maioria das vezes, ele é diagnosticado através do exame de rastreamento. Certo. Tá lendo? A paciente vai chegar no consultório com nódulo palpável, isso é precoce? Não. O precoce é aquele que ela não percebeu, o médico provavelmente também não percebeu no exame físico e foi descoberto através do exame de rastreamento. E é o que a gente quer descobrir. Quando a gente indica que as mulheres façam mamografia a partir dos 40 anos, não é porque ela percebeu alguma coisa, é porque às vezes no exame de mamografia vai descobrir pequenas alterações, que sejam elas algumas microcalcificações ou um nódulo muito pequeno,
E esse nódulo, essas microcalcificações são o início de um tumor maligno. Esse é o momento ideal, porque descobrindo precocemente, provavelmente essa paciente passe por um procedimento cirúrgico e poupe ela de vários outros procedimentos, como quimioterapia, radioterapia e um tratamento mais agressivo. Então, quando a gente fala de precoce, é justamente disso, né, doutor? E falando justamente sobre a questão dos tratamentos, hoje a gente vê a medicina evoluindo constantemente e o tratamento do câncer de mama também. O que a gente via alguns anos atrás, hoje já é diferente. E é justamente sobre essa questão da cirurgia, doutor. Muitas vezes a paciente pensa que fazer uma cirurgia é algo... É muito ruim, mas em alguns casos é ainda melhor fazer cirurgia do que a quimioterapia, a radioterapia. Explica pra gente sobre os diferentes tipos de tratamento e quando ele vai ser indicado para cada paciente. Tá bom. Assim, o tumor de mama, ele é um dos tumores que mais foram estudados na oncologia. Então a gente consegue hoje, mesmo com o tumor de mama maligno, biopsiado, subdividir ele em vários subtipos. Então a gente sabe quais pacientes vão se beneficiar mais de quimioterapia, quais vão se beneficiar mais de hormonioterapia, quais têm indicações de imunoterapia, né? Então a gente conseguiu estudar muito mais o tumor de mama do que os outros tumores, talvez pela alta incidência mesmo, né? Com certeza pela alta incidência, né? Uma coisa que é importante é assim, ó, quase todos os tumores de mama vão passar por cirurgia, quase todos. A cirurgia ainda é o carro-chefe para o tumor de mama. A cirurgia evoluiu muito. Se a gente falasse de cirurgia na década de 60, 70, o tratamento padrão era mastectomia. Era retirar toda a mama, independente do tamanho do tumor. Podia ser o tumor de 1 centímetro, o tratamento era mastectomia. Podia ser tumor de 5 centímetros, o tratamento era mastectomia. Os trabalhos foram evoluindo e mostrando que não é necessário você tirar toda a mama para poder curar essa paciente. Então a gente passou das cirurgias que eram mastectomia radicais, que a gente tirava toda a mama e toda a musculatura do peito e esvaziava todas as ínguas debaixo do braço. Passou dessa fase para uma cirurgia em que a gente fazia mastectomia, mas não tirava a musculatura e continuava esvaziando para debaixo do braço. Depois passamos por uma época, na década de 80 e 90, que a gente deixou de fazer mastectomia para algumas mulheres e fazíamos quadrantectomia. Dividia a mama em quadrantes, em 4 quadrantes, e retirava um quadrante e esvaziava debaixo do braço, né? E essas pacientes iam para a radioterapia. E atualmente a gente migrou todas essas cirurgias radicais para cirurgias mais estéticas. Hoje, basta no tumor precoce eu tirar o tumor com uma margem de segurança que pode ser em torno de 1 a 1,5 centímetro e tirar uma íngua debaixo do braço, que é o linfonodo sentinela. Então hoje, esteticamente, a gente está voltado a preservar esteticamente as mamas, sendo o menos agressivo possível e com a mesma taxa de cura que existia na mastectomia. Olha só que bacana, é uma evolução muito grande. Então traz... Porque essa questão da estética é muito importante, né, doutor? Falando como mulher mesmo, a gente tem toda essa questão de visual das mamas e se preza muito hoje por isso também. E falando sobre a questão da quimioterapia, radioterapia, ainda são tratamentos que também são muito importantes para essas mulheres e serão indicados em casos, então, específicos. Então, muitas vezes a paciente faz a cirurgia e é somente isso, em alguns casos ela vai precisar desse tratamento complementar, isso? É assim que funciona. O diagnóstico precoce, existe uma grande possibilidade de apenas uma cirurgia resolver o problema, né? E é o que a gente quer. Às vezes uma cirurgia pequena, pouco agressiva e diagnosticado o câncer na fase inicial, parar por ali, porque ela não precisa fazer mais nada, né? Em alguns casos, quando a doença já é um pouco mais extensa, a gente vai lançando mão das opções que a gente tem de tratamento. Então, a radioterapia ela evoluiu muito. Se a gente pegasse os aparelhos de radioterapia mais antigos, eles queimavam mais a pele, eles geravam mais sequelas, né? A mulher sofria mais, teria que fazer mais número de sessões de radioterapia. Hoje os aparelhos são mais modernos, então as sessões de radioterapia são mais curtas, tanto em tempo como em dias, e os efeitos colaterais também melhoraram dessa radioterapia mais moderna. E a evolução do tratamento sistêmico de quimioterapia também mudou. Hoje a gente tem, além da quimioterapia, terapias-alvo, que bloqueiam mecanismos de crescimento específico da mama, que dão alta taxa de controle, e também temos imunoterapia para alguns casos específicos de câncer de mama, que tem pouquíssimos efeitos colaterais. Então a oncologia no câncer de mama evoluiu muito, do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista de radioterapia e do ponto de vista de tratamento sistêmico. Então é bem bacana a gente falar sobre isso, né? Que essa mulher, muitas vezes, o diagnóstico em si de uma doença, de um câncer, ele é muito desafiador, eu diria, né, doutor?
tanto para quem recebe o diagnóstico, quanto para os familiares, para quem está em volta. Mas saber que tem as opções de tratamento também é muito importante. Eu acho que esse é o papel fundamental hoje, nosso, é levar essa informação de que tem tratamento. E por mais difícil que possa ser, enquanto mulher, olhar para o espelho e ver que tem alguma coisa diferente, o quanto antes buscar esse acompanhamento é melhor. E falando, doutor, que não necessariamente um nódulo, ele vai ser maligno, né? Também acho que é importante a gente falar sobre isso, as diferenças que tem, né? Que não necessariamente todo câncer vai ser maligno, certo? Isso. Assim, nem todo nódulo é um tumor maligno, né? Perfeito. Então, muitas mulheres jovens têm nódulos na mamas, né? Nódulos que a gente chama de fibroadenomas, né? Que são nódulos benignos. Que o risco desse nódulo malignizar é raríssimo, quase zero. Por isso que você não fica operando todos os nódulos que tem na mama, senão todas as mulheres com nódulos têm que ser operadas. Além disso, a gente tem densidades na mama que são mais, tecidos mamários que são mais densos, que simulam nódulos e não são nódulos. A gente tem cistos mamários que são benignos, nódulos que são benignos. Então, não é porque eu palpei um nódulo que eu já vou achar que eu estou com um câncer, né? Nem todo nódulo é câncer, né? A questão da mulher se conhecer e de se palpar é porque ela não precisa hoje ter medo, né? A gente precisa desmistificar um pouco que o tumor de mama mata, que o tumor de mama é agressivo, o tratamento, né? O que a gente precisa é que as mulheres se conheçam, que elas percam o pudor, né, de procurar médico, de procurar assistência e bater no diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maior a taxa de cura e menos agressivo é o tratamento. Perfeito. Doutor, uma dúvida que eu acho que essa também o doutor deve ouvir constantemente. A gente fala muito sobre a questão do câncer de mama nas mulheres, mas não necessariamente os homens estão isentos também, né? Recentemente até saiu uma matéria sobre o caso de um senhor que descobriu por conta do cinto de segurança que estava desconfortável. Então pode acontecer porque o homem também tem essa questão das mamas, né? Por ser um mamífero, justamente. Doutor, poderia falar um pouquinho sobre a incidência? É um número muito menor, mas pode acontecer, certo? Certo. Então, o tumor de mama em homem, ele é muito mais raro que na mulher, né? A incidência é de um caso de câncer de mama em homem para cada 100 mulheres. Então, é 100 vezes mais comum na mulher, né? Mas o homem não está isento, principalmente os homens que têm uma mutação genética herdada. Então, o câncer de mama em homem está muito mais relacionado com uma mutação genética herdada. Então, às vezes, a mãe teve câncer de mama, então provavelmente ele pode ter uma história familiar genética, e aí o homem tem esse risco também. Você tinha até me perguntado o quanto que influencia a parte genética da parte esporádica do câncer de mama. 70% das mulheres vão ter câncer de mama esporádico. Leandro, o que é isso? Elas vão chegar na frente do consultório e falar: Leandro, por que eu tive um câncer de mama se não tem ninguém na família? Eu vou falar: você está dentro dos 70%. Esse 70% está relacionado com condições e hábitos de vida, uso de hormônios, terapias de reposição hormonal, não ter tido filho, não ter amamentado, quer dizer, uma influência hormonal maior na sua mama e estilo de vida. 70% está dentro desse grupo. 30% vão ter uma predisposição hereditária, alguma deleção, alguma mutação, alguma falha genética de proteção que influenciou no câncer de mama. No caso de homens, a grande maioria tem essa herança genética associada. Também. Doutor, tem um ponto ali que o doutor comentou, só pra gente complementar na nossa fala, essa questão da amamentação. É algo curioso, então, mulheres que amamentaram têm menos chance de ter câncer de mama? É isso? É isso mesmo. Por que seria isso? Porque assim, o tumor de mama, ele tem uma influência hormonal. O tecido mamário, ele aumenta e diminui com influência hormonal. Quanto menor for o período de exposição desse tecido mamário ao hormônio, melhor. Então, mulheres que menstruaram muito cedo e pararam muito tarde, elas ficaram muitos anos sob influência hormonal. Então, as mulheres que menstruaram mais tarde e pararam mais cedo estão mais protegidas. As mulheres que tiveram mais filhos estão mais protegidas, porque durante a gestação elas dão uma diminuição do estímulo mamário. Mulheres que amamentaram por mais tempo estão mais protegidas, porque na amamentação elas não menstruam, então dá menos estímulo hormonal. Então, menstruar mais tarde, parar mais cedo, ter mais filhos, amamentar, não fazer terapia de reposição hormonal por muito tempo, a gente fala mais de 7, 8, 10 anos, também protege. Então, as mulheres que tiveram menos exposição hormonal vão ter menos risco para ter câncer de mama.
Olha só que curioso também, essa é uma informação que é diferente. A gente fala muito sobre a importância da amamentação, mas também não se fala sobre essa questão de proteção de fato para a mulher. Doutor, para a gente encerrar nossa conversa, acho que foi muito importante a gente esclarecer essas principais dúvidas. É um assunto que não vale só em outubro, mas o ano todo, né? Nós reforçamos sobre essa questão da saúde da mulher. Gostaria que o doutor deixasse, então, uma mensagem para quem está nos assistindo sobre, novamente, a importância desse diagnóstico, do autoexame, do conhecimento também dessa doença. Doutor, por favor. Sim. Olha, o Outubro Rosa, né, só para a gente fazer um adendo histórico, né, ele surgiu em 1990 nos Estados Unidos, numa campanha do Instituto de arrecadar fundos para poder fazer pesquisa em câncer de mamas. E eu acho que isso foi fundamental, porque de lá para cá, o nosso conhecimento de câncer de mama mudou muito. E hoje a gente consegue definir tratamentos específicos para as mulheres específicas. Então, o diagnóstico do câncer de mama é uma raiz de uma árvore, mas a gente vai selecionando essas mulheres e chega na folhinha para dar o tratamento específico para cada mulher. E de lá para cá, desde 1990, isso ganhou corpo. Né, no mundo inteiro. Então, o Outubro Rosa é falado no Brasil, é falado na China, é falado na Europa, é falado nos Estados Unidos, porque isso criou corpo. E a gente viu que o diagnóstico precoce é o que aumenta a taxa de cura. Um diagnóstico avançado do tumor de mama, você pode estar no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, ele é um tratamento ruim, pesado, agressivo e talvez que não atinja a cura. Mas o diagnóstico precoce em qualquer lugar do mundo é o que aumenta a taxa de cura. Você, mulher, nesse mês de outubro, é só mais um adendo, mais uma lembrança que deixa eu me cuidar, deixa eu fazer meu autoexame, deixa eu ir atrás do meu exame de rastreamento, deixa eu ir atrás do meu preventivo, deixa eu mudar o meu estilo de vida, porque as mulheres sofrem muito mais do que homens. Né? A incidência de tumores é maior em mulheres. Né? Então, o mês de outubro é um mês para a mulher se olhar no espelho, né, perceber as alterações que estão acontecendo no organismo dela e lembrar de se cuidar. É um mês de alerta para o autocuidado da mulher. Da saúde como um todo, né, doutor? Sim, falando sobre isso. Só pra gente, foi uma questão que eu lembrei agora também, sobre essa questão da cura. Então, o câncer de mama existe sim cura para o câncer de mama, doutor, quando feito esse diagnóstico, certo? Acho que é com isso que a gente encerra a nossa conversa de hoje, certo? Sem dúvida. A taxa de cura é maior nos tumores precoces. Então, o que a gente tem que buscar é um autocontrole, um estilo de vida saudável e um diagnóstico precoce. Esses tópicos que tem que ficar na nossa mente. E cuidar da nossa saúde sempre, né, doutor? Muito obrigada pela participação, fica sempre o convite, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço e sempre que precisar estamos à disposição. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!